Olá! Prosseguindo no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora, trata este capítulo da análise da parábola de Jesus, onde ele compara o reino dos céus a um pai de família que saiu às diferentes horas do dia para assalariar trabalhadores para a sua vinha, prometendo a eles pagar 1 denário ou o que fosse justo para cada trabalhador. Então, desde a primeira hora até a 1/10ª hora. Terminado o dia de trabalho, o pai de família diz ao seu encarregado que inicie o pagamento, começando pelos últimos até os primeiros. E então os últimos receberam 1 denário. Os que vieram na primeira hora pensaram que receberiam mais, porque eles trabalharam o dia inteiro. Mas na hora de fazer o pagamento, receberam também 1 denário, assim como aqueles que vieram na 1/10ª hora, na última hora. E eles reclamaram para o pai de família. E a parábola encerra com a seguinte frase conclusiva da parábola: assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Allan Kardec coloca para análise desta parábola 2 mensagens de espíritos. No vídeo anterior, examinamos a mensagem do espírito Constantino, que faz uma análise da parábola sob o ângulo de muitos são os chamados e poucos os escolhidos, onde ele apresenta 3 grupos de chamados, onde tem a questão da escolha, não é? Uns que são mais indiferentes, outros que recusam o convite, e os outros que são os bons espíritas, que são os trabalhadores da última hora. Então, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Na mensagem de hoje, também sob o mesmo título, Os Últimos Serão os Primeiros, que foi ditada em Paris no ano de 1863 pelo espírito Henri Heine, que foi em encarnação anterior um poeta romântico alemão. Ele inicia a sua análise procurando abordar a questão de os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. São as duas abordagens de Jesus na sua frase conclusiva. Ele inicia, o espírito Henri Heine inicia da seguinte maneira: Jesus gostava da simplicidade dos símbolos, e na sua linguagem máscula, os obreiros que chegaram na primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, seguidos através dos séculos pelos apóstolos, pelos mártires, pelos pais da igreja, pelos sábios, pelos filósofos e, finalmente, pelos espíritas. Então, a gente vê os diferentes trabalhadores, diferentes convites, né? Cada um desses traz convites para o trabalho da vinha do Senhor, que é o trabalho da reforma íntima, que cada um precisa fazer, né? É a representação simbólica da parábola. E os últimos seriam os espíritas. E ele continua da seguinte maneira: estes que por último vieram, os espíritas, foram anunciados e preditos desde a aurora do advento do Messias e receberão a mesma recompensa. Como diz na parábola, 1 denário. É o mesmo valor que foi pago aos trabalhadores da primeira hora. Mas o espírito Henri Heine, ele prossegue na sua análise falando assim:
Que digo, recompensa maior. Últimos chegados, eles aproveitam dos labores intelectuais dos seus predecessores, porque o homem tem de herdar do homem e porque coletivos são os trabalhos humanos. Deus abençoa a solidariedade. Esta questão da solidariedade, que ele diz aqui, Deus abençoe, é porque é o destino para onde o progresso espiritual nos leva, da unidade da criatura com Deus, da comunhão da criatura com Deus. Ora, se temos a comunhão com Deus, no progresso espiritual que nos aguarda, nós comungaremos com tudo o que existe, com todas as pessoas, com todos os seres, com todas as criaturas. A esta comunhão, que é a destinação do progresso espiritual, para o qual Jesus veio, que ele chama de reino dos céus, a promessa do reino dos céus, é a destinação de todos nós, é a comunhão com Deus e, portanto, a comunhão com todas as criaturas, aqui chamada de solidariedade. Então, os que vieram na primeira hora, nas horas intermediárias do dia e os da última hora, são solidários uns com os outros. Esta é a essência do progresso espiritual, destinação de todos nós no reino dos céus. Então, isso faz parte do processo de evolução espiritual. Ser solidários. E ele prossegue assim: aliás, muito dentre aqueles da primeira hora, revivem hoje. Está falando da reencarnação. Ou reviverão amanhã, para terminarem a obra que começaram outrora. Olha que interessante. Os trabalhadores da primeira hora voltarão ao longo do dia de trabalho, ou seja, das encarnações sucessivas, trabalhando novamente na vinha do Senhor, adquirindo experiência, evoluindo, portanto, na prática da obra divina. Mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo, mais de um propagador da fé cristã se encontram no meio deles, porém mais esclarecidos, mais adiantados, trabalhando já não mais na base, mas sim na cumieira do edifício. Receberão, pois, salário proporcionado ao valor da obra. Olha que interessante a visão do espírito Henry Heine da análise que ele faz da parábola dos trabalhadores da vinha, desde a primeira hora até a última hora, convites formulados. Mesmo os espíritos reencarnamos ao longo desses milênios, que vem desde Moisés até hoje, sendo trabalhadores cada vez mais produtivos, mais úteis ao nosso próprio progresso espiritual. A lei de reencarnação, a lei de justiça divina, a lei de misericórdia infinita, proporcionando a todos nós o aprimoramento sucessivo na prática do bem, na comunhão com as leis de Deus, adentrando assim nesse aperfeiçoamento espiritual no reino dos céus, comungando com Deus, comungando com tudo, nesta lei extraordinária de solidariedade de tudo o que existe, esta harmonia divina, que ele vem a comentar a seguir, como nós vemos aqui. Ele fala assim: o belo dogma da reencarnação eterniza e precisa a filiação espiritual. Chamado a prestar contas do seu mandato terreno, o espírito se apercebe da continuidade da tarefa interrompida,
mas sempre retomada. Então, em cada encarnação, nós retomamos o trabalho na vinha, nos tornando cada vez mais aptos à conquista do reino dos céus. Ele vê, o Espírito, ele vê, sente que apanhou de passagem o pensamento dos que o precederam. Ele já traz na memória subconsciente, né, aquela afeição, aquela simpatia por aquele convite de trabalho na vinha do Senhor, na vinha do dono, do pai de família, né? Entra de novo na liça, mais amadurecido pela experiência para avançar mais. Todos trabalhadores da primeira e da última hora, com os olhos bem abertos sobre a profunda justiça de Deus, não mais murmuram, adoram. Olha a sequência. Os trabalhadores da primeira hora, conforme a parábola, reclamaram que receberam o mesmo salário dos trabalhadores da última hora. Ou seja, murmuravam, ficavam ali incomodados. Mas com o reencarnar, foram entendendo a mensagem e entrando em harmonia com a lei de Deus, lei de solidariedade, de fraternidade, já não reclamam contra Deus sobre as experiências da vida que as encarnações oferecem. Adoram a Deus, agradecem a Deus pelas experiências que nos faz progredir para as bem-aventuranças do reino dos céus. E ele conclui o espírito Henry Heine da seguinte maneira: tal um dos verdadeiros sentidos da parábola. Então veja, há diversas leituras para essa parábola. Essa dele, ele diz, é uma leitura. Tal um dos verdadeiros sentidos desta parábola, que encerra, como todas as de que Jesus se utilizou falando ao povo, o germe do futuro, e também, sob todas as formas, sob todas as imagens, a revelação da magnífica unidade que harmoniza todas as coisas no universo, da solidariedade que liga todos os seres presentes ao passado e ao futuro. Extraordinária, né? Nos dá, assim, esta visão de grandeza do reino de Deus, da misericórdia divina, da esperança de alcançarmos este reino dos céus, onde a bem-aventurança estará nos aguardando se nos aplicarmos no trabalho da vinha, não ficarmos como os indiferentes citados na mensagem anterior ou recusando o trabalho na vinha, mas sim como os bons espíritas, não é? Aplicando as leis de Deus na sua vida e na vida do próximo e na vida de toda a natureza divina. Com estas análises empolgantes, preciso dizer, nós encerramos este vídeo e voltaremos no próximo vídeo com o tema, no mesmo capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora, com o tema Missão dos Espíritos, em mais uma instrução dos Espíritos. Até lá, então, que Jesus nos ampare e fortaleça.